parte agora, que é Turquia. Eu quero saber a tua análise. A negativa do Erdogan com relação à entrada da Finlândia e Suécia na OTAN é definitiva? Ele quer alguma coisa? Ele está negociando? Entendeu? Como é que você está vendo isso? Você conhece bem a peça. A alegação oficial é que a Turquia estaria incomodada com a presença de escritórios de representações curdas. Eles reclamam disso há algum tempo, principalmente no que diz respeito a Estocolmo. Eles dizem, em Estocolmo tem muita gente ligada ao PKK e depois desse conflito na Síria, teria muita gente ligada ao YPG também, que atua naquela região que chamam de chifre curdo do Rojava, né? O que acontece? Na realidade, o que eu entendo em relação a essa versão oficial? Primeiro, o Erdogan falou, olha, nós não vamos aceitar a entrada da Suécia e da Finlândia porque eles suportam ou eles permitem a operação de grupos terroristas nos seus respectivos territórios. As autoridades suecas disseram no momento seguinte, olha, nós consideramos que o PKK é uma organização terrorista. O objetivo, teoricamente, seria mitigar, enfraquecer essa colocação do Erdogan, que o problema seria a operação desses grupos curdos nos países. E se prontificaram a mandar uma representação diplomática para a Turquia, para saber quais eram as exigências da Turquia em relação ao gerenciamento dessa presença dos grupos curdos, que, mais uma vez, falarão sozinhos, né, que foram utilizados pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha nos SDF na Síria, no leste do Eufrates, mas falarão sozinhos, certamente, se for necessário, serão descartados. Eu não tenho dúvida disso. Essa é a versão oficial. Ele diz, olha, a questão é a seguinte, existem grupos curdos terroristas que operam contra nossos interesses nesses países, então nós não podemos admiti-los numa mesma aliança militar. Agora, o que é dito por parte de analistas militares, analistas diplomáticos, pessoal que conhece a fundo qual é hoje a situação, principalmente da questão dos combustíveis fósseis, é que o grande problema ali na região, e aí inclusive começa em Artsakh, começa na República de Nagorno-Karabakh, quando acontece o ataque em setembro de 2020, no dia 27 de setembro, que terminou com aquele acordo patrocinado pelo Putin em 9 de novembro do mesmo ano, que já seria o prenúncio. Aliás, um excelente comentarista da televisão árabe já havia, antes do conflito ser iniciado, ele já havia sugerido que ou aquela região, ou os Balcãs, ou Idlib, seriam um prenúncio de uma futura ação contra a Rússia. Ele já tinha dito isso para mim no meio de 2020, acabou sendo Nagorno-Karabakh. Por quê? Porque, na realidade, o que eu vejo ali é que existe uma forçação de barra para que a Europa deixe de comprar os combustíveis, o petróleo e o gás da Rússia, e passe a comprar dos Emirados Árabes do Golfo, desses novos poços, desses novos focos, dessas novas descobertas no Mediterrâneo, na fronteira entre Israel e o Líbano, por isso tentam se imiscuir nos assuntos libaneses. Aonde os Estados Unidos ocupam a Síria, que é na margem leste do Eufrates, onde está a região do Philips Conoco, tem reservas gigantescas de gás e petróleo. Os analistas sírios dizem que na Síria, na região onde os Estados Unidos ocupam, existe mais petróleo do que na Arábia Saudita, existe mais petróleo e gás do que na Arábia Saudita e ainda muita coisa inexplorada. O objetivo do Erdogan, nesse caso, seria permitir que uma excelente negociação para ele e para a Turquia fosse dada, fosse feita, na construção de caminhos de gasodutos e de oleodutos que venham do Azerbaijão, do Cáspio, passe pela Turquia, em direção à Bulgária, Itália e Espanha, que passem, que venham do Mediterrâneo, de Israel e eventualmente até do Líbano, na eventual instauração de um governo pró-Ocidente, pelo território turco, e quem sabe também as reservas do Kurdistão iraquiano, que estão muito... Existem clãs iraquianos, hoje talvez até os Barzani e os Talabani, eles estão próximos do governo da Turquia. Então, não há muita oposição nesse sentido. Que todos esses caminhos dos recursos energéticos em direção à Europa, e eventualmente até da própria região da Philips Conoco, do leste do Eufrates, passem pela Turquia em direção à Europa, assegurando o controle do suprimento de combustíveis, de gás, de oleoduto, a chave, né, onde abre e fecha, na mão do Erdogan. Vai sair do Putin para o Erdogan, não sei não se vai ser bom negócio. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Há algum tempo já existe uma conversa bastante presente na região que esses caminhões que saem do Kurdistão iraquiano não passam pelo controle de Bagdá, né, porque criaram ali uma miscelânea,
uma federação muito estranha no Iraque. Então, Bagdá perdeu o controle do combustível do Kurdistão iraquiano, mas não deixaram o Kurdistão iraquiano ser independente. Então, o Kurdistão iraquiano acaba sendo um joguete também na mão dessas grandes petrolíferas. Também, a gente sabe, né, quando as coisas ficam mais difíceis lá na Síria, por vezes os russos já bombardearam alguns comboios que contrabandeiam. O nome é esse, tá, pessoal? Não sei se alguém não concorda, mas contrabandeiam o petróleo da Síria para a Turquia. Porque o petróleo é do povo sírio. Os Estados Unidos estão fazendo o quê lá? Eles dizem que estão combatendo o exército islâmico. O exército islâmico, o maior combatente do exército islâmico foi o governo sírio. Foi o governo sírio aliado à Rússia e, eventualmente, até aliado ao próprio governo iraniano. Vamos ser realistas. Eu li um livro, pouco tempo atrás, chama Coban Collin. É um italiano chamado Zero Calcari, e ele vai visitar aquele jovem, mano, porra louca, né, mochileiro. Ele entrou no Kurdistão. Aí ele quis conhecer o PKK, aquela coisa, o YPG, aquela coisa toda. E ele conta, os combatentes curdos contaram para ele, diz que a Força Aérea Americana fazia corpo mole com o IS naquela região. Fazia corpo mole no duro. Os caras chegavam jogando. Você vê, a Força Aérea tem a maior capacidade de ataque de precisão do planeta, não acertava os alvos do ISIS. Aí você tire as suas próprias conclusões, né? Diz que o ISIS ali, na verdade, trabalhava para todo mundo. Mas continua, desculpa aí. Não, mas é isso mesmo. E a questão é assim, se eles estavam lá em função do exército islâmico, do ISIS ou de outros grupos que eles julgavam como terroristas, quando os russos apoiaram os sírios restituíram o controle até aquela região fronteiriça de Caim com o Iraque, com o apoio dos russos, eventualmente com o apoio de alguns grupos ligados ao Irã, e acabaram praticamente com a presença desse grupo. Então, existem pequenos grupos remanescentes. E os Estados Unidos não foram embora. Eles continuam lá. Qual é a alegação? A gente está aqui para prevenir que o ISIS não volte. Mas, por curiosidade, eles estão nas áreas onde existe mais petróleo e gás na Síria. Eles controlam também a fronteira com o Iraque, onde no Kurdistão iraquiano, Kirkuk, que é uma região contestada, mas está muito próximo ali das cidades curdas que tem grande produção de petróleo. Arbil virou uma Dubai, quer dizer, tudo isso acontecendo na cara da comunidade internacional, que não fala nada sobre, interessante, né? Não fala nada sobre a ocupação da Síria pelos Estados Unidos. O pessoal reclama, a Rússia ocupou o território da Ucrânia, está em Mariupol, é um invasor. Mas os Estados Unidos, o que fazem em Derzor? Por que a mídia não fala sobre isso? Não, é porque lá os Estados Unidos eles estão protegendo a Síria do recrudescimento, do reaparecimento de grupos terroristas. Quer dizer, vamos combinar, né, gente? É muita hipocrisia.